Vamos continuar nossa aula falando agora sobre zeros da função do primeiro grau. O zero da função do primeiro grau nada mais é do que o valor do x quando y for zero, ou quando a função for igual a zero. Então, tem aqui, olha, deixa eu apagar. Viu, hein? Então, vamos lá. Os zeros de uma função são os números reais x, para os quais f de x é igual a zero. Assim, o zero da função polinomial do primeiro grau, dada por f de x, que é igual a x mais b, nada mais é do que a raiz da equação do primeiro grau, ax mais b igual a zero. Então, para calcular o zero da função, devemos fazer f de x é igual a zero. Então, vai sobrar ax mais b igual a zero, e isolando o x, vai ficar x é igual a b menos b dividido por a. Isso vocês não precisam decorar, só precisam saber que, para calcular o zero da função, é preciso que o f de x seja zero. E quando a gente faz um gráfico, o zero da função polinomial nada mais é do que a abscissa do ponto em que a reta intercepta o eixo x. Ou seja, tá vendo essa reta aqui, ó? Essa reta cortou o eixo, aqui é o eixo x, então cortou aqui. Então, isso aqui é chamado de zero da função. E se você observar, o valor do y aqui é zero, ó. Y é zero, aqui é o valor do x, aqui é o valor do y. Ok? Então, vamos encontrar o zero dessa função. Então, o zero dessa função, f de x, que é igual a x menos 4 terços. Vamos fazer, então, eu vou fazer aqui do meu jeito, depois a gente vai tentar olhar lá. Então, calcular o zero da função x menos 4 sobre 3 é o que eu quero, zero da função. Para calcular o zero da função, você tem que saber o que é zero da função. É quando y é igual a zero. Y ou f de x, né? Quando f de x é zero. Então, onde tem esse f de x aqui, eu vou colocar zero, tá? Então, vai ficar zero é igual a x menos 4 terços. X menos 4 terços. Como eu quero o x no primeiro membro, eu vou fazer aquela troca sem mexer no sinal. Então, x menos 4 terços é igual a zero. Como eu quero o valor do x, é só passar o 4 terços para o outro lado. Ele está subtraindo, vai passar dividindo. Então, este é o valor do x quando a função é igual a zero, tá? Ou y é igual a zero. Então, nós temos, ó, y é igual a zero e x é igual a 4 terços, ok? E aí, observando aqui, olha, esse 4 terços é o valor do x. Esse 4 terços aqui é o valor do x que a gente acabou de achar. E o y é zero. Então, no gráfico, o que significa o zero da função? Significa o valor onde o gráfico, que é essa reta, corta o eixo x, tá? Observando, verificamos que essa é uma função crescente. E a gente acabou de ver, né, que toda função crescente é a função onde o a é maior do que zero. Então, se eu perguntar aqui para você, qual é o valor do a? O a aqui é o número que está na frente do x. Que valor? 1. A é igual a 1, então a é maior do que zero. Isso significa que a função é crescente. Como está dizendo aqui, ó, função crescente. Tá certo?